Graça e paz aos irmãos da Igreja Batista Alfa e Ômega. Mais uma vez agradeço, a presença de vocês com nossos estudos bíblicos e que essa última lição, dessa revistinha, vamos estar falando crescimento espiritual alto e permanente. Bem que toda a lição do livro de Pedro, falou muito de coisas espirituais e agora no final ele fecha, assim com chave de ouro, falando que temos, que permanecer em crescimento espiritual, ser permanente, constante, nunca para. Então, vai ser uma lição riquíssima. Às vezes, muitos temem, mesmo cristãos, principalmente quem não são, temem, a palavra, da volta de Cristo, de tempo, o dia do juízo. Então, assim, o dia do Senhor, ele virá. O apóstolo Pedro, ele vai enfatizar e ainda vai fazer referência, ao apóstolo Paulo, referência às palavras de Cristo, dos profetas, que também falaram, sobre esse dia, o dia, do Senhor. Então, possamos, estarmos realmente vigilantes, numa busca permanente pelo crescimento espiritual, para que possamos levar essa mensagem adiante. As pessoas necessitam se arrepender e entender que esse é o propósito de Deus. Ele não quer destruir o mundo, ele quer destruir o mal. Então, para que os inocentes façam a escolha errada, não façam a escolha errada, temos que ter essa responsabilidade de estar levando a palavra. Mesmo porque vimos na lição passada que há falsos mestres, há pessoas escarnecedoras, há pessoas que não acreditam e vão falar o contrário. Então, a nossa parte nós temos que fazer, que é levar a palavra de salvação, porque Deus quer que nos arrependemos e vivemos uma vida de santidade para ir morar com Ele. Então, tudo aquilo que fala o contrário disso é mentira, não provém de Deus, e esse dia virá. Mas nosso Pai, nosso Deus, Ele quer que estejamos junto com Ele na glória, nos céus que foi preparado para nós, não que venhamos viver, essa destruição que virá sobre a terra. Ele quer salvar-nos. E nós, como os filhos fiéis, temos essa responsabilidade de estar levando essa palavra adiante. Eu costumo dizer que são palavras difíceis de se ouvir, mas não venhamos temer o que está por vir, mas que venhamos temer a cada dia o nosso Deus, porque sabemos que Ele é soberano e poderoso para todas as coisas. Então, eu creio que é esse entendimento que nós, cristãos, temos que ter, confiar em Deus, na sua soberania e entendermos a sua mensagem, que é uma mensagem de amor. Há a necessidade da destruição do mal. Não é isso que muitas vezes nós falamos, pô, se não tivesse isso, aquilo, morte, doença, assassinato, o mundo não seria um mundo melhor, onde as pessoas realmente chamassem umas às outras como a si mesmo. Então, nós temos essa noção, mesmo na carne, uma noção carnal, que você vê, independente da pessoa ser cristã ou não, ela quer um mundo melhor, sem maldade e sem o mal. Então, por que não nos assujeitarmos à vontade de querer de Deus? Porque Ele é a solução. Ele é a solução para todas as coisas. E temos que ter esse entendimento. Então, vamos estar passando aqui para as leituras. 2 Pedro 3:1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida,
para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Então, né, ele vai trazendo, esmiuçando palavras, ensinamentos dos santos do Senhor Jesus, e ele vai trazendo, né, assim, recordações e as lembranças para que possamos estarmos, né, sempre com esses ensinamentos à mente, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos nossos apóstolos. O 3:3, 2 Pedro 3:3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo o quê? Suas próprias paixões. Lembra, também falamos sobre a questão de viver na carne, fazendo a vontade da carne. Não é essa a vontade de Deus. Deus quer que nos arrependemos e vivemos o quê? Em espírito, vencendo as tentações da nossa carne. E por isso que eu falei, é muito importante para o cristão conhecer, né, a si mesmo e entender como funciona, né, o seu corpo, a sua carne, a sua posição social e todas essas coisas, para quê? Para combater e combater de maneira correta. Então, temos que ter aprofundamento nas escrituras, conhecer bem a vontade e o querer de Deus, para que não venhamos viver segundo as nossas próprias paixões, segundo as nossas próprias vontades. E vai ter pessoas, até mesmo no meio de nós, falando coisas distorcidas, escarnecendo, porque são pessoas que vivem dessa maneira. Vimos na lição passada isso, né? E aqui são pessoas que não têm temor, não têm respeito a Deus, não têm nem um pouco de adoração a Deus. Eles estão ali justamente para quê? Para viver segundo o querer, o interesse dele, não na vontade de Deus. Então, ficamos vigilantes e atentos a essas pessoas, a esses ensinamentos, nem as pessoas em si, mas os ensinamentos. 2 Pedro 3:4, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Então, muitos vão falar o quê? Ah, mas sempre se falou essa palavra e já estamos aqui em 2021, não aconteceu. Quando isso vai acontecer, começa, né, a ter essa dúvida. Isso é muito perigoso. E muitos as lançam de maneira o quê? Para realmente contaminar a fé daqueles que estão aguardando, esperando e que creem. Creem que a vinda do Senhor virá e está próxima. E Pedro vai falar o quê? Porque deliberadamente esqueceram que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então Pedro ele começa a explicar como que funcionam as coisas que no mundo espiritual é diferente do material. Então aqui ele ainda vai falar pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Aí ele começa a falar do dilúvio, né? Da Arca de Noé. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Então, ela está sendo preparada para o quê? Para a destruição. E isso é o quê? Estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Isso tudo está diante do que? Do poder da palavra de Deus. Assim como Deus falou, haja terra, e todas as coisas foram se formando e foi criando vida através da palavra de Deus, essa destruição também virá através da palavra do Senhor, porque todo o poder está nele. Ele é logâmino, ele conhece todo o tempo, e o tempo para Deus é diferente para nós. Então, há uma diferença. Por isso que eu falo para vocês, tentam
buscar em Deus despertamento espiritual para vocês entenderem que quando lemos a Bíblia, estamos falando de coisas espirituais, de coisas que vão vir lá no futuro. O passado é só para nos instruir, para nos orientarmos qual querer a vontade de Deus. Então, temos que ter esse cuidado de diferenciar essas coisas, porque as coisas estão guardadas em Deus e Ele tem poder, basta somente uma palavra dEle e todas essas coisas vão acontecer. E o 2 Pedro 3,8: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então o tempo para Deus é diferente. Ele pode estar em todos os lugares, todo o tempo, e ele é espiritual. Para nós, na carne, na matéria, é difícil entender isso. Isso são coisas que se entende só espiritualmente. Quer ver uma coisa que é muito difícil das pessoas entenderem? São o próprio milagre. E os milagres, eles acontecem materialmente, né? Como que você pega uma pessoa que não tinha perna, nem vou falar das que não andam, não tinha perna, e pela palavra de Cristo, o coxo, ele fez o que? Ele andou. Ele andou o quê? Criou-se perna, as pessoas viram criando. É a mesma coisa pela palavra do Senhor, mortos ressuscitarem. Então, uma coisa que até quem vê com seus olhos se materializa diante da pessoa, é uma coisa que a mente fica assustada. Eu fico imaginando uma pessoa que viu morto, tá morto ali, velando. O próprio Lázaro, 3 dias morto, já fedia. E pela palavra do Senhor, ele o quê? Volta à vida. Então temos que entender que a soberania e o poder de Deus está além da nossa capacidade material, mental de entender essas coisas. Então temos que estarmos bem revestidos, temos que estarmos ali abraçados com Cristo, orando, vigilantes, para podermos termos, através do Espírito Santo, que a revelação. E essa revelação, ela é espiritual. Ela acontece dentro de cada um de nós. Não adianta eu, irmã Liliane, querer passar para você minha experiência espiritual com Deus, que é uma coisa que não dá nem para se expressar com palavra. E eu começar a falar, olha assim, gente, essa pessoa é doida, é louca. Se você não tem essa intimidade com Deus. Quando eu falo com pessoas que vivem nesse relacionamento com Deus, elas entendem. Mas eu, vários milagres, intimidade minha com Deus, às vezes a gente comenta assim, as pessoas me olham assim, eu não sei não, essa pessoa não é muito certa na cabeça. Somos taxados assim, porque nós cremos em coisas que estão numa esfera espiritual. E quem não vive ali em Cristo verdadeiramente, elas têm essa dificuldade de ver entender. Sabe por quê? Porque não tem a revelação do Espírito Santo. Então nós temos que buscar o quê? Essa vivência com Cristo, com o Espírito Santo a todo momento, a todo instante da nossa vida. Mesmo porque temos que guardarmos que a palavra de Cristo, quando ele fala o quê? Que estarei sempre convosco. Ele vai aos céus, mas o que? Suba ao meu Pai, vosso Pai, mas para sempre convosco estareis. Então ele está sempre, através do Espírito Santo, e Deus, ele age e fala, gente. Eu tenho até assim, um certo nervoso de ver pessoas, gente, como se Deus não fosse falar. Deus ouve oração ainda. Deus faz milagre ainda assim. E Deus fala com teus servos. Se Ele não está falando com você, você começa a orar, começa a insistir em ouvir a voz de Deus. Porque o que importa para nós cristãos é ouvirmos a voz do Senhor. Para quê? Para podermos saber como nos comportar, como nos corrigir. Não vamos nos corrigir daquilo que estamos fazendo errado, está desagradando a Deus, se a gente não consegue ouvir, a gente não consegue captar a sua mensagem para nossas vidas. Não temos essa intimidade. Temos que buscar. E buscar o quê? Diariamente, permanentemente, diligentemente. Temos que estarmos buscando isso. Então, segundo Pedro 3,9, não retarda o Senhor sua promessa, como alguns
a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Que todos. O português tem nessas particularidades, todos. Quando é todos, não é alguns. Ele. Deixa eu até. Não consigo voltar ao texto. Deixa eu ler aqui na Bíblia. É o 9. Ele vai falar: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns. Então, aqui, ó. Alguns duvidam e julgam a demora. Mas Deus não. Deus, ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Entendeu a diferença? Então, não se permita ser corrompido por esses alguns. É uma parte. Muitos estão guardando sua fé. Me faz lembrar, né, daquela passagem que quando na época de Elias, os profetas estavam sendo perseguidos e Elias ali choramingando, falando só eu fiquei, Senhor, como assim? E Deus fala o que para Elias? Elias, você sabe de você. Só o servo lá do rei enterrou 500 profetas e cuidou deles, escondeu, né? Quando enterrou, porque a palavra fala enterrar, mas ele esconde, cuida ali dos profetas, não permite que a morte chegue. Mas por quê? Porque estava debaixo do quê? Do controle de Deus. Deus sabe todas as coisas, eu não consigo saber todas as coisas. Eu sei que é aquilo que eu vivo e aquilo que Deus me permite saber pela sua revelação e pelo poder do Espírito Santo. Agora, eu posso saber algo que não seja revelado pelo Espírito Santo? Não. Porque eu não tenho poder para saber o futuro. Nem ninguém tem, só Deus. Então, quando ele revela aos seus alguma coisa que está por vir, alguma coisa que a nossa capacidade humana não consegue alcançar, isso é revelação de Deus. Só que temos que estarmos atentos a esses alguns para quê? Para não nos corrompermos e estarmos confiantes e esperando em Deus. 2 Pedro 3,10. Vi entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão em brasas. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, todas as coisas serão julgadas. E aquelas que não agradam a Deus serão lançadas no lago de fogo, serão queimadas. Essa é o que diz a palavra do Senhor. Esse foi o ensinamento de Cristo, dos apóstolos e dos profetas. Esses homens, vocês têm que ter ensinamento, esses homens estavam revestidos do poder de Deus através do Espírito Santo. Não eram palavras julgadas. Eu já falei até isso, gente, é impossível você pegar qualquer literatura no mundo, de qualquer época, escrita por tantas pessoas diferentes e ter tanta coesão e coerência. Não tem como. E como a Bíblia tem isso? Porque foi inspirada por Deus e criada pelo poder de Deus. Você tem que ter essa fé e esse conhecimento e esse entendimento. E 2 Pedro 3,11, visto que todas essas coisas vão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, você tem que estar sempre em busca do quê? Do amor, da piedade, viver em santidade. Viver em santidade. 2 Pedro 3,12, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor. Se você tá nessa, que o dia do Senhor tá, não, você tem que apressar. A Escritura vai ensinar isso, apressar o dia do Senhor. Porque quando você apressa, o que você faz? Não, demorou tanto tempo, vai demorar mais. Você o que? Você descansa, você negligencia a sua responsabilidade. Agora, quando você apressa, não, pode acontecer hoje, agora. Então, o que está errado em mim?
O que eu tenho que melhorar em mim? Senhor, o que eu tenho que fazer para estar te agradando? Eu tenho que levar essa mensagem às pessoas que não conhecem. Você tem essa pressa, você tem essa responsabilidade, você tem essa afirmação. Você fica atento, você não descansa, você fica atento porque você sabe que a qualquer momento vai acontecer. E você tem essa preocupação, mas será que todos ao meu redor sabem que o dia do Senhor está chegando? Você vai ficar cauteloso. Você vai ter essa preocupação de se guardar e levar a mensagem para quê? Para que resgate a todos o que é o arrependimento, porque essa é a vontade do nosso Pai, que todos se arrependam. Tá bom? Todos, não é alguns, são todos se arrependam, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, todas as coisas mais desse mundo será destruída pelo poder da palavra de Deus. 2 Pedro 3,13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita justiça. Justiça. Se você espera no Senhor, você espera a justiça. E a justiça não do homem, não a justiça falha, a justiça de Deus. 2 Pedro 3,14. Por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. 2 Pedro 3,14. Eu vou até ler de novo, para a gente frisar bem. Por essa razão, por causa da destruição, meus amados, esperando essas coisas, tá vendo? A gente não pode descansar de esperar essas coisas. Empenhai-vos por seres o que? Achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Aí ele vai ainda, frisar bem, olha só, não só eu estou falando isso, Cristo falou disso, Paulo falou sobre isso, ele já tinha falado que os profetas falaram, e ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Então, Paulo também frisava bem em todas as suas epístolas sobre o dia do Senhor, nas quais os ignorantes e estáveis deturbam. Ainda tem aqueles que pegam essa palavra de amor, de arrependimento e vai distorcendo, disturbando, colocando coisas de interesse próprio para o que? Desvirtuar a santidade, o poder, a soberania de Deus. Segundo Pedro 3,16, como também disturbam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, para se autodestruir, ainda destruir aqueles que acreditar no que eles dizem. 2 Pedro 3,17, vós, pois, amados, prevenidos como estar de antemão, cautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaia da nossa própria firmeza, Não sai da posição de estar diante de Deus firme e imaculado. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Então, a glória pertence a Deus. E a nós temos que estarmos atentos e vigilantes, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor, aprendendo essas coisas e ensinando para que todos recebam de Deus no dia dele graça e paz, não destruição. Esse é o propósito do Evangelho. Esse é o propósito, levar a salvação. Levar a salvação, você tem que ter isso em mente. Qual é o propósito do Evangelho? Levar a salvação.
levar ao arrependimento aqueles que estão desagradando a Deus e possa ter uma posição agora que de estar agradando a Deus e esperando nessas promessas, que não tardará, mas virá. O dia do Senhor chegará. Chegará em breve. Eu até tinha um pastor que ele costumava falar, se Cristo não voltar no céu, se vê a glória de Cristo voltando no céu, ele pode voltar hoje para você, porque se você morrer, Cristo já voltou para você. Ele falava isso. Então temos que viver atentos. Você não sabe nem a data e a hora que você vai morrer. Não sabe nem a data e a hora que Cristo vai vir. Então viva cada dia como se o Senhor fosse vir hoje. Então temos que termos esse cuidado. Crescimento espiritual pelo poder da palavra. E a revistinha, né, ela vai vir trazendo, né, assim, palavras de muito, assim, adequadas, né, ao que acabamos de ler aqui em Pedro. O autor que escreveu essa revistinha, e ele realmente, assim, podemos dizer que estudou bem e estava, né, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ao terminar suas orientações de forma amorosa, o apóstolo Pedro volta-se para a importância da palavra de Deus, em que o foco é fundamentação das verdades contidas nas Escrituras, lembrando que todas as promessas de Deus se cumpriram, e este é justamente o motivo pelo qual deveriam ser pautar. Deus cumpre a sua palavra. Então, todas as outras revelações, Cristo, né, viria, o Filho do Homem viria e nasceria de uma virgem, morreria crucificado, todas essas coisas foram cumpridas e foram faladas pelos profetas, reveladas, né, pelos profetas. Então ele fala, lembra que Deus falou que havia um dilúvio, veio. Lembra que Deus falou que havia Cristo, veio. E todos os detalhes. Então, tudo aquilo que Deus falava, todas as mensagens que Ele direcionou aos seus profetas se cumpriram. Então, não tardará, vai se cumprir também essa. Podemos perceber o encorajamento para os cristãos e o incentivo a uma vida cristã em crescimento constante, para refutar o ensinamento errado dos falsos mestres e ter condições de fazer o quê? Boas escolhas. Então, tem uma passagem de Deuteronômios, me recordo agora, se eu não me engano é o 28. Terei diante de ti todos os dias o bem e o mal. Eu aconselho que escolha o bem. Então, assim, Deus nos orienta a escolher o bem. Teremos diante de nós, né, escolhas boas e mais. Então, buscarmos em Deus o que? Fazer as escolhas corretas e boas. Também vemos ali em Gênesis, né, aquela passagem ali de Caim e Abel. Quando Caim começa a maquinar matar o próprio irmão, Deus fala, por que você está dando ouvido a essas palavras? Porque se você sabe, se você escolheu bem, não serás também bem aceito por mim? Deus ainda fala com ele antes, olha, o que procede no seu coração não está me agradando. E se você escolher o que é correto, vai me agradar. Então Deus orienta Caim antes dele matar o irmão. Só que ele fez a escolha dele. A escolha dele foi o quê? Não ouvir a voz e a palavra de Deus. Ele escolheu ser guiado pelo quê? Pela inveja, pela maldade, né? E vai lá e mata o próprio irmão. Então, e vamos ver outras referências na Bíblia falando sobre essa questão da escolha, né? O homem escolher agradar a Deus e o homem escolher viver sua própria vontade. Temos vários casos na Bíblia, mas são dois que eu sempre levo comigo, porque eu acho eles bem fortes e simples de se entender. Então, fazer as escolhas certas. Escolher levar o Evangelho a todos, semeando que é a verdade, a volta de Cristo pelo mundo. Esse é o papel do cristão. A repetição de um ensino era uma prática comum. É uma prática comum, a gente vai repetindo os ensinos
sempre, o tempo todo. Irmãos meus no Senhor, essa aqui é uma fala do apóstolo Paulo em Filipenses 3:1. Irmãos meus no Senhor, não me aborreço de escrever-vos a mesma coisa e é segurança para vós. Então, o próprio Paulo não vai falar, eu não me canso, eu estou sempre repetindo a mesma coisa para quê? Porque ele tinha esse cuidado de não ver o seu irmão cair no erro. Então ele ficava, fazia boas escolhas, escolha que é correta e ensinando com amor e dedicação. Então, o tópico um crescimento espiritual pelo poder da palavra, a revistinha vai começar assim. A ênfase da carta está no despertar dos cristãos a respeito das promessas feitas pelo Senhor no decorrer da história e como elas se cumpririam. Ele fala da necessidade dos crentes se lembrarem das palavras anunciadas pelos profetas do Antigo Testamento e que apontavam para a vinda do Salvador Jesus Cristo. As profecias do Antigo Testamento se cumpriram plenamente na história e serve como fundamentação para a igreja, bem como para os não crentes, como uma advertência para que todas as promessas de Deus se cumprem. Então, assim, você não quer acreditar, você fez essa escolha, mas você sabe que se cumpre. Então, eu gosto muito, assim, de reportagem de estudo, gosto muito da área psicológica, né, estudos psicológicos, gosto muito dessa área. E quando eu vejo esses estudos, quando as pessoas começam a estudar coisas antigas, essas coisas eu também gosto muito de ver. E eu já vi vários casos, vários. Eu nem vou citar nomes aqui, porque são vários, e eu também não sou muito boa com nomes, não. Então, mas eu já vi várias matérias de pesquisadores começam a fazer pesquisas e eles nem acreditam em Deus. Às vezes eles começam até a pesquisa com o propósito de provar que Deus não existe. E acontece algo muito misterioso. A maioria deles, não vou falar todos, a maioria, né? Porque nem todos os casos eu vi. Mas os que eu vi, a maioria deles acabam mudando a maneira de pensar. Começam a acreditar na existência de Deus. Porque os fatos que têm na história, as pesquisas que eles vão fazendo, as escavações, os documentos que eles vão vendo e Deus vai se revelando. E eles começam, não, realmente tem provas futáveis que Deus existe. Porque isso aqui só Deus, homem nenhum, conseguiria fazer. Então, eles começam a mudar o entendimento de ateu vira cristão, começa a crer em Deus. Porque a história, ela tá cheia da assinatura de Deus, mesmo porque Deus criou a humanidade, Deus criou o mundo. Não tem como não estar a marca, a assinatura dele nessas coisas. Então, quando a pessoa se atenta a isso, começa a buscar, ela começa a ver o que? Deus se revelando. Então, temos que estarmos firmes na nossa fé para que se cumpra todas essas promessas, todas essas coisas, porque vão se cumprir em Deus, porque Ele tem poder para isso. E nós temos que estarmos aqui, o quê? Orando e buscando o quê? Arrependimento nosso e daqueles que não conhecem, nem que seja em oração. Ele queria lembrá-los. Acho que esse tópico aqui que eu li algo muito interessante. Deixa eu voltar aqui no tópico. O parágrafo 2º. O apóstolo Pedro queria lembrar aos cristãos da criação dos céus e da terra, declarado pela palavra de Deus já desde a antiguidade. Existiram os céus e a terra. Em consonância com Salmo 33:6, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele pelo espírito da sua boca. E Hebreus 1:3
que diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou neste último dia pelo Filho, por quem fez também o mundo e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então você vê que aquele, vai trazer referências bíblicas que revelam, esse poder e a soberania de Deus. E igual eu acabei de dizer, na história vai ter a assinatura de Deus, vai ter referência a esse poder, essa palavra direcionada, que você não tem como você apagar. Não tem como você pode até querer mentir, destruir a verdade com a mentira, mas apagar de vez não tem como, mesmo porque é o poder de Deus. Se você tem uma obra humana, talvez você conseguiria extinguir tudo, mas o poder de Deus é impossível. Ele queria lembrá-los também do cumprimento da palavra de Deus na execução do juízo, no dilúvio, destruindo o mundo e todos os ímpios. Assim deveriam saber que os céus e a terra estarão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Preste atenção na palavra de Deus. Ele ainda botou em negrito, aqui na revista. Crescimento espiritual confronta os incrédulos. Então, não é porque a pessoa acredita em algo ou quer distorcer, vive, de acordo com suas próprias paixões, que ela vai conseguir ter firmeza naquilo que ela fala. Não tem. Por quê? Porque estamos falando do poder de Deus. E só Ele tem esse poder de fazer as coisas serem permanentes. Por isso que a gente tem que buscar a cada dia esse crescimento espiritual para que ele se torne permanente em nós. E quem vai estar nos revestindo para que isso seja permanente? O poder de Deus, o Espírito Santo, a graça, de Deus sobre a nossa vida. Só que a gente tem que se esforçar. Em vários momentos ao longo da história, podemos constatar a presença dos zombadores, dos incrédulos, dos ímpios em relação das promessas de Deus. Eu estou no tópico 2, não passei aqui. O crescimento espiritual confronta os incrédulos. Eles diziam: o que houve com a promessa de sua vinda desde que os antepassados morreram? Tudo continua como desde o princípio da criação. A orientação e advertência do apóstolo era para que os seus leitores ouvissem e estivessem alertos, vigilantes para os escarnecedores zombadores que trariam falsos ensinos. Simon J. Kistermark diz que o escárnio não deve se confundindo com a zombaria. A zombaria retrata frivolidade, mas o escárnio é um pecado intencional. Ocorre quando deliberadamente a pessoa mostra desprezo por Deus e seu filho. Então, a maioria das vezes a pessoa, uma palavra assim hoje, ressentida. A pessoa que quer ver um discurso muito comum desse tipo de pessoa, porque Deus fez todas as coisas, se ele vai destruir. Então você vê assim que a pessoa não quer ver que essa destruição é necessária, ela quer botar a culpa em Deus, mas criança não tem pecado nenhum, morre doente, mas vive numa terra que está contaminada pelo pecado. Então, a consequência dos nossos pecados traz esses males. E a pessoa não quer ver, entender isso. Vê que por mais que você explique, ensine, fala, a pessoa ela está fechada ali e querendo transmitir que culpa para Deus. Porque Deus tem poder de fazer todas as coisas, podia fazer as coisas diferentes. Mas Ele está ensinando a nós, cada um de nós, a fazermos as coisas corretas. Lembra? Eu falei que teve uma lição, não vou me recordar qual, que quando Deus ele ensina, transmite para a gente essa responsabilidade, ele deixou ali, já avisado, ensinado, reensinado. A gente viu aqui nessa própria lição que vai se repetir nos ensinamentos, falando, frisando bem, inculcando na nossa mente. Deus fez a parte dele, que foi revelar
o seu poder e nos deu essa função. E quando passa para a gente é o que? Vivermos em santidade, numa busca pela verdade, uma busca de estar abrindo mão por amor de Deus e tendo compaixão do próximo, vivendo uma vida de santidade. Então, eu já sei que essa é uma responsabilidade minha. Então, não adianta eu querer transferi-la para Deus. Aí eu vou lá, pego, faço tudo que eu quero. Agora Deus não pode fazer o que Ele quer, porque Ele tem que estar sempre me perdoando. E mesmo eu não me importando, e todo aquele ensinamento, todo ensinamento bíblico, tudo aquilo que Deus deixa revelado para a gente é para que possamos viver melhor. Como que um pai vai ver uma criança brincando em determinado lugar que pode se machucar? Você já não vai lá, olha, filho, não pode brincar aqui, você vai explicar. Você vai estar ali atento com aquela situação para quê? Para que não sofra um acidente, seu filho. Imagine Deus, que é justo, é reto, é correto, sabe todas as coisas e tem todo o poder. Ele não vai permitir que a gente viva da nossa maneira, sabendo que está fazendo mal a nós mesmos. Ele está nos ensinando. Não adianta eu querer depois transmitir para Deus essa culpa. Nós temos que aprendermos e aprendermos com Deus e que a sua vontade ela é boa e perfeita e agradável para todos. Então, Pedro diz, não esqueçam disto, amados. Numa referência direta, como o Senhor governa a história, Deus é antemporal, para que passado e presente e futuro são a mesma coisa, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Na visão dos escarnecedores, Deus estava indiferente à situação humana e o mundo estava à sua própria sorte. Então, eles acham que a culpa é de Deus, Deus não está nem aí. E isso é um ensinamento, né, que você vê que vem desde a antiguidade, e as pessoas se perdem por causa desses ensinamentos. Então, é onde eu volto a falar, temos uma responsabilidade muito grande que possamos, né, combater. E como que a gente combate isso? Em oração, vigilância e ensinando a verdade. A Bíblia atesta que Deus não demora para cumprir sua palavra, mesmo que em nossa concepção esteja demorando. Deus tem um dia em que executará a sua vontade soberana e diz que será como a vinda de um ladrão. Então ninguém sabe o dia que o Senhor virá. O povo de Deus não será surpreendido na segunda vinda de Cristo, porque vive pautado pelo ensino da palavra de Deus e está preparado para qualquer dia e horário, está sempre com o Senhor na glória celestial. Não esqueça da palavra. Então, o tópico 3, o crescimento espiritual, fortalece na prontidão. Temos que estar pronto. Lembra da parábola das virgens? Né? Cristo também vai nos alertarmos que temos que estarmos prontos. Um dia, um dos temas recorrentes nos ensinos do Senhor Jesus e dos apóstolos trata da necessidade de viver preparado para a morte ou para a triunfante volta do Senhor Jesus. A preparação para o encontro com Deus no Antigo Testamento era algo muito importante, de muita importância e levado a sério pelo povo de Deus. No Novo Testamento, a ideia não se preparar para um dia especial de festividades, rituais e cerimoniais, mas viver preparado a cada dia para como sendo o último dia vivido nesta terra, compreendendo que um dia a morte chegará e não sabemos quando será. Então há necessidade de viver preparado para estar com o Senhor eternamente. Prontidão e vigilância são advertências para os discípulos de Jesus, a fim de que aproveitem ao máximo para servir e honrar o Senhor a cada dia com alegria. Pelo fato de não se prepararem, muitos vivem na negligência e na omissão, deixando para depois um compromisso mais profundo com o Senhor. Adiam
os aspectos da preparação e deixam passar o tempo com banalidade. O Senhor Jesus, no sermão profético em Mateus 24 e 25, proferiu vários ensinos com exemplos sobre a necessidade de preparação. Jesus virá e nós esperamos a sua vinda. Então, fique atento, se prepare. Essa coisa de... eu achei interessante colocar aqui, não é um dia de festejar, é estarmos atentos. Quando o dia chegar, iremos festejar, mas hoje, enquanto não chega, temos que estarmos atentos, vigilantes e tendo essa preocupação de quê? De resgatar almas para Deus, de estarmos, cumprindo o que é a vontade de Deus para que todos recebam a salvação, todos se arrependam, para que no dia do juízo somente o mal, a maldade venha a ser destruída. Então, crescimento espiritual, um alvo permanente. O autor retoma o ensino principal da carta, com foco no conhecimento e nas condições ideais para vencer os falsos ensinos e os falsos mestres, recurso que cada cristão tem para progredir na vida espiritual é buscar na inerrante, infalível, inspirada e divina palavra de Deus de forma constante e permanente, para evitar as ações contrárias dos homens abomináveis que atuam dentro das igrejas para proliferar o engano e conduzir pessoas para o caminho errado. Cada cristão precisa ter cuidado, viver vigilante, atento e consciente que o foco precisa estar na palavra de Deus, nos ensinos recebidos pelas Escrituras e rejeitando qualquer tentativa de menosprezar Deus, Jesus e a palavra ou qualquer um dos seus apóstolos. Então, temos que estarmos vigilantes. O alvo permanente para o cristão é o crescimento, e com dois aspectos muito importantes, graça e conhecimento, sabendo que ambos vêm de Deus para nós na pessoa de Cristo. Graça e conhecimento vêm de Deus. Não adianta conhecer a verdade de forma teórica, ter embasamento bíblico de forma sistemática, mas negligenciar a vida espiritual, as disciplinas espirituais ou viver de forma santa e piedosa. Não adianta. Você tem que ter entender que o conhecimento e a sabedoria, ela pertence a Deus. É Deus que nos dá. E por isso temos que viver uma vida que uma vida íntima com Deus. Íntima com Deus. É Deus que transforma o homem através do seu poder, da sua graça e da sua soberania. Então, é preciso ter conhecimento da palavra para produzir proximidade, intimidade com Jesus. E assim as duas coisas acontecem. O conhecimento bíblico se manifesta na vida prática. Aquilo que cremos será desenvolvido através das nossas atitudes e comportamentos. Então, temos que sermos o que? Íntimos de Deus, íntimos de Cristo. Buscar isso a cada dia de nossas vidas, sabendo que o nosso Pai, Ele quer que todos sejam salvos. E temos essa responsabilidade de ensinar, de levar a palavra verdadeira e reta, porque vemos que os tempos não são bons. Muitos ensinamentos, muitas pessoas, que não têm temor de Deus, falando coisas que não são verdadeiras. E eu até tinha uma visão assim, mas a pessoa tem a Bíblia, tem que se vazar. Mas a gente esquece que o viver na carne é mais fácil, é mais prático e mais prazeroso para o homem. Então, essa busca espiritual, ela tem que partir do quê? Do conhecimento. De você conhecer que essas atitudes não agradam a Deus e ter essa preocupação. Se você não se preocupa com Deus,
Se você não tem interesse em Deus, como que você vai abrir mão de algo que é mais fácil e confortável para você, para viver uma vida de retidão e que agrade a Deus? Você precisa conhecê-lo, você precisa ter intimidade com Ele para saber o que agrada e não agrada a Ele. E isso te traz o quê? Uma busca constante, leituras, orações, vigilância. Isso traz trabalho. E as pessoas querem viver na sua zona de conforto. A gente temos que ter isso em mente. E o pecado, ele cega as pessoas. As pessoas vivem uma vida e diante do olhar dela, tá certo, tá bom. Então, cabe a nós, temos que ter muita amor, compaixão, piedade para estar levando. São palavras difíceis da outra pessoa ouvir. Eu e você, graças a Deus, somos libertos pelo Espírito Santo de Deus, mas tem pessoas que ainda estão nesse processo e outras ainda nem ouviram. E cabe a nós termos essa responsabilidade de estarmos nos empenhando em conhecer mais a Deus, estar mais íntimo de Deus, para que se cumpra o poder, a obra de Deus em nossas vidas. Porque o dia do Senhor virá. Então, que possamos termos isso em mente, que possamos não negligenciar a nossa responsabilidade. Foi um estudo maravilhoso. Hoje acaba nessa revistinha, que vai ficar saudade. E que a próxima lição seja também assim super inspiradora pelo Espírito Santo de Deus e que traga crescimento para nossas vidas. Então, né, eu convido vocês a fechar os olhos. Vamos agradecer a Deus, né, por tua graça, tua misericórdia sobre nossas vidas. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse estudo. Que teu Espírito Santo venha manifestar em cada um de nós, Senhor, para que possamos realmente aprender aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Muito obrigado, meu Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. E que possamos, Senhor, a cada dia nos arrependermos, Senhor, nos arrependermos, Pai querido, das nossas falhas, do nosso pecado e vivermos, Senhor, uma vida de busca constante de intimidade com o Senhor. Pai, toma, Senhor, cada um de nós em tuas mãos. Toma, Senhor, o ministério da Igreja Batista, Alfa e Ômega nas tuas mãos. Vai fazendo segundo o teu querer e a tua vontade. Que o Senhor possa, Senhor, manifestar a tua glória e o teu poder, Senhor. Tu sabe, Pai querido, que cada um de nós estamos precisando. A tua palavra basta, Senhor. Só basta uma palavra tua, que o que está faltando, o que estamos necessitando, irá acontecer. O Senhor tem todo o poder e nós cremos, Senhor, no poder da tua palavra. Toma, Senhor, cada um, se a cura, que venha a palavra de cura, se é a salvação, palavra de salvação, que é, Senhor, um milagre mais específico, que venha, Senhor, se manifestar através do seu poder em nossas vidas. E nós já te agradecemos, Senhor, por tudo em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, e que todos, né, venham aprender mais com nosso Senhor Jesus Cristo e a revelação do Espírito Santo sobre suas vidas. Amém.